Todo mundo com o caderninho na mão. Tudo lindo. Deixa eu ver só se o YouTube não vai. Tá, o YouTube tá no mudo, bonitinho. Então vamos que vamos. Ragadirogan satatano shaktana sheshakaya prasrutana sheshan autsukya mohara tidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 5, o capítulo que fala sobre as substâncias líquidas, né? É o nosso querido Drava Dravya Vijnana, né? Vijnana é o conhecimento de Drava Dravya, das substâncias que são líquidas. A gente começou, né, na semana passada a falar, na semana passada e retrasada, eu acho já, né? A gente começou a falar sobre os produtos derivados, os líquidos derivados da cana-de-açúcar, né? Então a gente entrou no Ikshu Vargaha, no grupo das substâncias derivadas de cana-de-açúcar. Se tudo der certo, e se eu for MacGyver, a gente vai terminar hoje isso. Mas eu tenho 4 slocas pela frente, se eu não me engano. Então, vamos ver se isso não vai ficar muito puxado para vocês e para o transliterar e tudo mais. Se fosse só uma leitura corrida, eu fazia até 20 slocas, mas eu acho que não vai dar. Então, isso aqui já foi, 30 e trans, 40, Kshira Vargaha, Ikshu Vargaha, 44, 45, 46. É isso. Então, a gente vai começar aqui no sloka número 47, vai passar no 48, e se a gente abusar da paciência do universo, eu acho que a gente vai até o Dahan Sharkara, Sharkare. Se a gente bombar pra caramba, a gente vai até a primeira metade do 51. Eu não sei se a gente chega lá, tá? Mas se... Vamos ver. Vamos ver. Se não, semana que vem a gente termina. Não tem problema nenhum. Não precisa ter pressa. Eu tô viajando no momento. Eu tô aqui no sul de Portugal, no Algarve. Então eu não consegui trazer todos os meus livros e comentários e tal e tal. Então eu trouxe só o coisa ruim mesmo, que é onde eu anoto minhas coisas todas, né? E o coisa ruim, para quem não sabe, é o Teshri Kumar. Então eu trouxe só o Teshri Kumar. E o Teshri Kumar vira e mexe, ele erra na mão dele. Então eu espero que esteja tudo certo. Porque as minhas anotações da minha tela que vocês estão vendo, elas não são do Teshri Kumar, elas foram feitas com base no originalzão lá no vermelhinho, bonitinho. Então eu vou traduzir com base no que está na minha tela, mas eu fiz as anotações no Teixeira Kumar e vamos ver. Tomara que não dê nenhum problema aqui na linha, beleza? Então hoje a gente vai continuar falando dos derivados de cana-de-açúcar, e vamos ver o que são esses negócios aí e o que isso aí tem a ver, né? Se isso tudo que a gente vai falar hoje realmente gera união, né, entre as pessoas e tal, ou se não, ou se a gente precisa repensar o que é açúcar e o que não é açúcar na vida dos seres humanos, né? A gente falou bastante sobre o suco da cana-de-açúcar. Você deveria morder ele, não passar ele numa máquina. Você tem que tomar ele fresco, né? Na hora mesmo que você faz ele, você não pode deixar ele, porque senão ele oxida e fica uma porcaria. E aí hoje a gente vai começar outras coisas aqui. E os slokas, né? 47, 48, eles dizem o seguinte: Panitam Guru Gurva Bhishandi Chaya Krunmutra Shodhanam Natishleshma Karodhauta Srishta Mutra Shakrut Gudaha Prabhuta Krumi Majasram Medo Masa Kapoparaha. Vamos nesse aqui, vamos. Hridyah Purana Patyascha Navashleshmagni Sadakrit. Vamos no Vrushya, vamos. Vrushyakshina Kshatahita Raktapita Nilapaha Matsyandika Khandasita Kramena Gurnavattamaha. E eu parei ele aqui para vocês, né, no 49, mas eu tenho todo o desejo de continuar indo em frente. Se eu for, a gente vai ler ele mais para frente, então. Então, beleza. Então, vamos transliterar esta bagaça. Ele é o Panitam Gurva
Bhishandi, Gurva Bhishandi, Chaya Krunmutra, Shodhanam. Vocês me corrigem se eu fizer alguma besteira aí, hein? Não fiquem... não se reprimam. Nati Shleshma Karo Dhautaha Srushta Mutra Shakrud Gurdaha. Shakrud Gurdaha. Isso aqui foi pegadinha para vocês, hein? Esse the Holland misturado com o G, né? Que cada lugar que vocês virem isso, vocês vão ver maneiras diferentes, né, de escrever. No Devanagari tem maneiras diferentes de escrever, né? Que nem quando a gente aprende português, que quando você escreve de mãozinha dada, não é isso? Quando você escreve de mãozinha dada, as coisas às vezes mudam, né? Então isso aqui, ó, só para vocês que ficaram perdidaças na parada, é um... Eita, me dá o Devanagari, vai. Isso aqui é um K Holland mais Ri, ou Ru, ou R, que dá Kr, mais The Holland, mais G Holland, mais U, que é isso aqui, ó. Então, K Holland mais Ri, que é como minha professora quer que eu fale, dá Kri, ou Kr. The Holland mais G Holland mais U, The Holland mais G Holland dá Dug. Dug mais U dá Dgu. Ele devia ter juntado. Dgu. Dgu. Então é Krudgudaha. Krudgudaha. Na verdade, isso aqui é um sandhi, né? A palavra que ele está escrevendo é krut, and then, olha eu. E aí, Gudaha. Nada disso. Gudaha. Então ele está escrevendo Krut Gudaha. E aí, Krut Gudaha, o The Holland, ele deriva para The Holland. A gente ainda não viu essa regra, nem vai ver nem tão cedo. Então vocês acreditem em mim. O The vira The, e isso vira um Krud Gudaha. Mas é Krut, que vocês já viram, do verbo Kr, que é fazer, gerar e tal e tal. Vou chegar lá. Só porque eu acho que essa junção aqui talvez possa ter pegado pessoas que estão aí estudando sânscrito e ficaram batendo cabeça com essa parada. E vamos Mateus, continuar para o tempo. Fala. Diga aí. Dautaha não devia ser D-H-A-U em vez de O-U? Não. Não? Dautaha. Acho que não. Eu não sei como é que outras pessoas transliteram isso, mas isso aqui é ou, não é ao. É o, mas eu acho que pode. Tá escrito Dautaha em outros lugares? Não sei. O-Au. Não? Ok. Eu translitero esse cara aqui, ó. Eu posso estar enganado, tá? Esse cara aqui, para mim, ele é ou. Eita. Ele é ou. Você está me dizendo que ele é ao? Dau? Acho que não. Porque ele vem do o, né? Mas eu posso estar enganado. Eu posso verificar essa informação. Eu que ensinei esse negócio para vocês lá atrás, né? Mas como eu nunca translitero, posso estar transliterando esquisito, sim. Acho que o protocolo é AU, mas pronto. O protocolo é AU? Então tá bom. Então eu boto AU. Muito estranho para mim. Dautaha. É muito parecido também, né? Quando falo. Obrigado, Ricardo. Então vamos continuar. Hrudya. Hrudya. Purana. Patyascha. Hrudya Purana Patyascha. Nava.
Nava Shleshama Shleshmagni. Matheus, licença. Tá. Fala. No meu pulou uma linha, não sei se o meu que tá errado. Algum mais pulou uma linha? O Prabhu tá, Que linha que eu... Prabhu tá, alguma coisa assim. Você tá usando o Teshrikumar de repente, né? Deixa eu ver se ele... É o quê? Eu não consigo ver seu nome. Você tá usando o Teshrikumar ou você tá usando o que eu mandei para vocês? Eu usei Ah, você tá dizendo dessa linha aqui. Eu pulei essa linha aqui, é isso que você tá dizendo? Ai, desculpa. Mimar, uma coisa assim. Obrigado. Vamos embora. É isso mesmo, obrigado. Prabhuta. Você tem toda a razão. Prabhuta Krumi Maja. Prabhuta Krumi Maja. Maja. Asram. Asram. Medo. Masa. Kapo. Paraha. Prabhuta Krumi Majasram. Prabhuta Krumi Majasram. Majasram. Medo Masa Kapoparaha. Perfeito. Agora foi, né? Agora não pulei nenhuma linha. Anita Chaya. Isso aqui foi. Beleza. Vrushyar. Vrushyar. Kshiram. Kshata Hita. Vrishakshina Kshata Hita. Rakta. Rakta Pitanila. Pahaha. Pahaha. Matsyandika. Matsyandika. Kanda Sita. Sita. Kramena. Guna. Vatamaha. Vatamaha. 49. Eu nem sei se... Matheus, desculpa, mas eu acho que no Sloka de cima você não terminou a transliteração. Vamos lá. Ah, porque eu fui interrompido e eu parei no meio. Isso. Calma aí. Hrudyah Purana Patyascha Navashleshmagni Sadakrut Navashleshmagni Sadakrut. Não, terminei. Me fala aí o que eu fiz de errado. Não, então eu comi bola, perdão. Não, tudo certo. Então aqui fomos e aqui fomos. O negócio é eu parar no Matsyandika e não falar de todo o resto que a gente vai ter que falar. Eu acho que a gente vai ter que ir num sopro só nessa parada aqui. E até o Dharma. Então vamos transliterar tudo. Vamos fazer isso. Chakshusha, porque aqui ele já muda de assunto. Vamos transliterar tudo. E aí, se não der tempo, a gente continua traduzindo. Mas eu acho que dá, porque ele é muito pau-pau, assim, é muito diretão. Então vamos lá. O Shloka número 50, então ele diz o seguinte: Tadguna tikta madhura kashaya. Kashaya ou kashayam? Kashaya yasa sharkara dahatra chardi murchasrak pitagnya sarva sharkaraha sharkarekshu vikaranam panitam chavaravare. Então vou transliterar já isso aqui. E aí, com a graça de Dhanvantari, de repente a gente consegue fazer isso tudo hoje. Seria, acho que, um recorde de número de shlokas. Mas eu acho que é muito a mesma coisa. Tadguna tikta madhura. Tadguna tikta madhura. Kashaya. Ya.
Sasharkara. Daha. Trut. Drahatrut. Tra. Chardi. Chardi mutra. Dahatra chardi mutrasrak. Tá certo isso? Dahatra chardi murchasrak. Para aqui. Chardi mutra. Eu escrevi errado ou ele escreveu errado? Chardi murchasrak. Está errado. Chardi murchasrak. Não, tá certo. Chardi murchasrak. Pronto. Sofri, mas foi, né? Dahatrachardi murchasrak. Dahatrachardi murchasrak. Esse aqui tá muito consonantal, né? Isso aqui não é tra. Isso aqui é dahat. Não, isso aqui é tra. É aquele ali que não é. Dahatrut chardi murchasrak. Agora acho que tá certo. Chardi murchasrak. Pita Gnia Pitra Gnia Sarva Sharkraha 50. E para terminar essa leva muito louca, Sharkare Kshu Vikaram Sharkare Kshu Vikaranam Hanitam Cha Varavare. Pronto. Maravilha. Agora segura a pemba aí, que vai ser animado esse negócio. Pronto. Então, ele vai falar de um monte de derivados de cana-de-açúcar, né? Agora, basicamente é isso que vai acontecer. Então, ele falou lá do suco da cana, falou como é que você extrai a cana, como é que não extrai a cana. E agora ele vai falar de variedades, né, de derivados da cana, que nem ele fez com leite, igualzinho que ele fez com leite. Vocês poderiam argumentar, por exemplo, Matheus, esse capítulo é dos líquidos. Por que ele falou de queijo, por exemplo? Queijo não é líquido, né? Por que ele falou de, sei lá, iogurte? O iogurte não é tão líquido. Vocês poderiam, né, fazer uma objeçãozinha ou outra aqui. Mas o fato é que é derivado, né, de um líquido, é derivado do leite. Então ele botou aí no meio da parada. Agora ele vai entrar em alguns subprodutos da cana-de-açúcar que não são necessariamente líquidos, né? Eles às vezes têm uma consistência até dura. Então a gente vai ver, por exemplo, sharkara, né? A palavra sharkara, a gente vai ver daqui a pouco, significa pedra. Então, literal tradução da palavra sharkara é pedra. Por exemplo, pedra nos rins a gente chama de sharkara. E aí você pode falar, Matheus, por que tem sharkara, né, no meio do capítulo sobre líquidos? Não faz sentido nenhum. O Vagbata pirou. É porque o sharkara ele é feito derivado do suco da cana, que é líquido. Então a gente vai ver derivados de cana, tá? Agora, derivados do suco da cana. Não pirem se o derivado não for tão drava quanto você acha que ele poderia ser, mas é porque a cana, o suco da cana, ele é drava. E o que vai acontecer de agora até o final dessa leitura de hoje? Ele vai listar estados de processamento, de cozimento da cana-de-açúcar. Então, você vai pegar a cana e vai começar a cozinhar ela. É isso que vai acontecer. À medida que você for cozinhando, você vai passar por tudo isso que a gente vai ler aqui hoje, até chegar no sharkara. O sharkara, do panitam até o sharkara, vocês vão ver um monte de outros nomezinhos. Esses nomezinhos todos são estágios de processamento da cana-de-açúcar. Eu acho que para o brasileiro, talvez isso não seja tão esquisito,
porque a gente foi acostumado, né? Cana-de-açúcar, né? No Brasil, um monte. Então, aquela coisa do vai lá na fazenda e você vê, né, como é que eles fazem lá e tal e tal. E no Brasil, a gente tem muito consumo dessas coisas, né? O melado, não sei o quê, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, tem um monte de tipos de açúcares diferentes. Não é todo lugar do mundo. Hoje em dia talvez seja mais comum, né? Mas há 10 anos atrás, ninguém tinha açúcar de coco, né, em lugar nenhum. Então a gente tinha o açúcar branco e era isso que tinha, né? Quando vocês eram criança, provavelmente só tinha açúcar branco. Quase ninguém usava variedades, milhões diferentes, tal e tal. O pessoal lá da roça de Minas, de repente, tinha mais variedade, mas no grosso, assim, no mundo, a gente usava um tipo de açúcar só e era isso mesmo. O que é interessante é porque aqui nos Samhitas, eles já tinham essa variedade toda, né? Eles já falavam de vários tipos. Então, na Índia, a cana-de-açúcar também é tradicional, né? Ela é uma cultura muito tradicional. E aí a gente, óbvio, que vai ter o consumo desse negócio aí pelas pessoas, e aí os samhitas têm que falar disso, porque isso afeta a saúde. Então ele fala, Panitam Gurva Abhishandi. Gurva, isso aqui é um sandhi, né? É o U, a vogal U, virando Va. Então tem o Ya, Va, enfim, não importa do Lagu Siddhanta Kaumudi, que fala que o U vira Va, né? Então o Gurva, na verdade, é Guru. Então é quando o U junta com o A aí, o U virou Va e virou Gurva Abhishandi. Então Gurva Abhishandi significa que o Panitam, ele é Guru e ele é Abhishandi. Chaya Krut Mutra Shodhanam. Então ele é Chaya Krut, ele gera um aumento, né? Chaya é um dos estados de agitação dos doshas, de agravamento dos doshas, né? Vocês que já estão no Ayurveda, que são aí galera tipo Lu, Ricardo, que já são super terapeutas e tal, com pós-graduação e doutorado em terapia em Ayurveda e tal, nos Estados Unidos, a galera que é chique do grupo de estudos, já cansou de ver esse negócio, né? Chaya para Kopa, para Xamã, esses estados de variação. A gente ainda não entrou muito nisso aqui, né? A gente vai chegar nisso mais um pouco lá para frente. Mas você entende que Chaya é um estado de viciado pequenininho, né? Chaya significa de levinho, né? Um pouquinho. Então, Chaya Krut, esse Panitam, ele faz um agravamento suave dos doshas, né? E ele é Mutra Shodhanam. Mutra Shodhanam, a palavra Shodhana vem de Shuddhi, né? De Shuddh significa limpar. Ele limpa o quê? Ele limpa Mutra, ele limpa a urina. Tá? Então, pessoas que têm problemas, por exemplo, urinários, muitas vezes o doce do açúcar, do panitam, ele é recomendado. E o que é o panitam, né? O que a palavra panita significa? Panita significa grosso, né? Panita é um suco grosso. É um líquido que quando você... A gente viu, né, lá atrás, no leite, que eles usam em inglês a palavra inspissated, né? Tipo, inspissated significa grosso, porque você cozinhou, vai evaporando água, e o negócio vai engrossando. Então, o primeiro estágio de engrossamento do suco da cana-de-açúcar é o panita. Você cozinha, ele engrossa, e ele vira esse panita aí. É como se fosse ele ainda é líquido, né? Mas ele é um líquido já mais grudentinho, ele já começou a ficar grudentinho. Esse negócio aí, vocês estão vendo que ele não é recomendado para o consumo humano, via de regra. Ele é guru, ele é pesado, ele é abhishandi, ele gera secreção, né, no corpo e tapa os poros, né, tapa os shrotas. Ele é chaya krut, então ele agrava os doshas um pouquinho. Ele não é, tipo, deixa os doshas muito loucos, ele agrava os doshas um pouquinho, mas ele é Mutra Shodhanam. Então, em casos absolutamente específicos que você provavelmente nunca vai ver na sua vida, a gente poderia usar isso aqui só para fazer Mutra Shodhana. Mas você está fazendo Mutra Shodhanam e correndo o risco de pegar o Agni da pessoa e passar uma rasteira no Agni da pessoa. Não vale a pena. Na prática clínica, não vale a pena. Mas é bom que vocês entendam, né? Então, esse é o Panitam. No final, se der tempo, a gente abre para perguntas. Eu acho que deve dar. Eu vou passar um pouco batidinho, porque são só características. Então, não acho que acrescenta muito para a vida de vocês. Mas é importante vocês entenderem que a gente está graduando aqui, né? Aí ele fala, Natish Leshmakaro Dhautaha. Dhautaha é verdade, eu pronuncio Dhautaha, né? E não Doutaha. Você tem razão, Ricardo Barreto. Obrigado pela correção. Dhautaha.
Às vezes, quando você pensa no negócio muito, você esquece uma coisa que você sabe, né? Muito louco. Dhautaha. Srushtamutra Shakrut Gudaha. Então, agora, ele está falando de um outro cara, que é esse cara aqui, ó, Guda, que é esse cara que veio no final aqui, ó, o Guda. O Gurda, ele é outro tipo de coisa de cana-de-açúcar. Outro tipo de processado de cana-de-açúcar. Antes dele, na verdade, a gente deveria falar de outro cara que é o Dhautaha, né, na verdade. Então, vamos lá. Vamos na ordem. Natishleshma Karaha. Então, o que é o Natishleshma Karaha? Nati significa nem... Nati significa isso não acontece. Pode ser. Na-ati. Então, isso aí que eu falei, por exemplo, não acontece. Shleshma Karaha, quando ele é Dhautaha. A palavra Dhauta, vocês que fazem yoga, por exemplo, conhecem essas coisas, né? Tem terapias de limpeza, né? Que às vezes eles chamam de Dhauta, de Dhauti. E os Dhauta é purificação, significa. Eu acho que dá para traduzir como lavar também, né? Quando você lava alguma coisa, você limpa alguma coisa, você está fazendo Dhauta com essa coisa também. Purificação, limpeza, lavagem, tudo isso é sinônimo de Dhautaha. Então, tem uma versão do Panita que ele é Dhautaha. A versão do Panita que é purificada, digamos assim. Eu, pessoalmente, não sei como é que é essa purificação. Eu não sei se assim, parece que é só continuar cozinhando ele. Que você cozinhou um pouco mais, um pouquinho, e aí ela ficou mais purificadinha. E aí, esse que é purificadinha, ele é Nati Shleshma Karaha, ele não vicia tanto o Shleshma. Enquanto que o Panita, ele é Chaya Krut, ele agrava todos os doshas, ele está dizendo, a versão purificada do Panita, a versão purificada desse suco grosso da cana-de-açúcar, ela não vicia tanto o Shleshma. Nati Shleshma Karaha. Então ele não faz cara, ele não agrava tanto o Shleshma, tá? Enquanto que o outro que não era tão purificado, ele vai agravando a parada toda aí. Srushtamutra Shakrut Gudaha. Então, porque depois ele vai falar de tudo que acontece com a versão que é a para. Então ele primeiro vai te falar da versão que é Dhauta, da versão que é purificada, e não fica claro aqui, na verdade, se essa versão que é a purificada é o que ele chama de Guda. A sensação que eu tenho lendo é que ele está falando de dois tipos de Panita. Essa sensação que dá lendo aqui no sânscrito. Como eu não tenho... Preciso botar meu outro fone. Como eu não tenho todas as minhas referências aqui comigo, eu não tenho a versão dos comentários, porque eu estou viajando, eu fico devendo isso para vocês um pouco. Se vocês tiverem outras versões aí, vocês quiserem comparar agora e quiserem trazer outras possibilidades, assim que eu acabar, Lu, aí vocês trazem então as ideias que vocês tiverem. Aí a gente pode qualificar isso aqui um pouquinho para não ficar... Calma aí. Deixa eu trazer vocês. Vocês me escutam? Vocês estão me ouvindo falar? Não? Sim? Deixa eu tirar esse fone aqui. Acho que tá, né? Tá todo mundo me ouvindo, então tá. Então, a sensação que dá lendo é assim, ele falou de panita, né, que é o suco grosso da cana-de-açúcar. Quando você pega a cana e cozinha ela, ela dá uma engrossada. E aí parece que ele está fazendo uma distinção entre dois tipos de panita. Parece que o panita, de forma geral, ele faz essas coisas todas que ele falou aqui. Não é à toa que os comentaristas, eles separam, né? Então, parece que eles separaram aqui a primeira metade do Shloka, que está falando de Panita de forma geral, e aí na segunda metade do Shloka, e na primeira metade do próximo Shloka, do 48, ele fala de dois tipos diferentes. O primeiro tipo é o Dhauta, que é a versão purificada. Então, a sensação que eu tinha, eu estava lendo e pensando, né? Mas a sensação que eu tenho é que ele foi mais cozido. Então ele ficou tão cozido que ele virou o que a gente chama de Guda, tá? O Guda, ele é traduzido muitas vezes como melado da cana.
Então ele também é traduzido para o inglês como treacle, como molasses, né? É o melado em português, que eles chamam de melado, que é aquele líquidozinho mesmo, né? Você compra um pote, é tipo um mel, né? Ele tem uma consistência meio de mel. E isso aí seria a cana-de-açúcar, o suco da cana-de-açúcar, cozido, 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 até um ponto de cozimento que é considerado purificado, digamos assim. É como o ghee, que você vai cozinhando, cozinhando, cozinhando. Chega num ponto que ele evaporou o grosso da água. E normalmente isso tem a ver com a quantidade e presença de água ou não dentro do líquido. O que acontece? Quando tem água, o líquido ele fica muito fácil de ser contaminado por bactérias, fungo, nananã. Se você pegar o leite, por exemplo, você cozinhar ele o suficiente até chegar no ghee, como o ghee não tem água dentro dele, você evaporou a água toda, o ghee ele dura 100 anos sem problema nenhum. Ele não estraga porque não tem água. Não tem água, não tem vida. Então é gordura pura e a gordura ela ajuda a conservar. O açúcar é a mesma coisa. A gente usa açúcar como conservante. Quando vocês fazem geleia, por exemplo, o que vocês estão fazendo? Conservando a fruta num meio doce, né? Num meio açucarado. Se o açúcar ele tiver água misturado dentro dele, aí ele não atua como preservante. Porque a água, ela é proliferação de bactéria, fungo, parasita e o cacete, né? Puro ali. Então, a sensação que eu tenho é que esse daltaha aqui, essa purificação, ela acontece com um cozimento que chegou num ponto tal que o suco da cana-de-açúcar ele engrossou e a água toda evaporou. Isso que parece, mas os samitas não vão falar toda a água evaporou, não tem essa linguagem. Então, eu tô meio que chutando aqui, tá? Então, tem uma versão que é dalta e tem uma versão que é apara. A palavra apara, ela é a negativa da palavra para. Então, para e apara significa uma versão que é boa, superior, incrível, e apara é uma versão inferior. Então parece que ele está pegando o panita e dividindo em duas versões do panita. É o panita, porque a palavra panita significa o suco engrossado, né? Então ele ainda é um líquido, né? Ele ainda está num estado bem líquido, ele está num estado de um suco bem grosso. Mas ele tem dois tipos desse suco bem grosso. Um tipo, que aí é o Mateus, é o comentário do Mateus, parece que ainda tem água dentro dele, ainda não evaporou toda a água. E o outro tipo que tá daltaha, ele tá limpo, quer dizer, parece para mim que evaporou a água toda e ele ficou cozido bonitinho. Esse tipo que tá limpo, que foi cozido de maneira apropriada, a gente tem um nome para ele específico, a gente chama ele de gurda. E o gurda a gente usa muito na culinária lá na Índia também, que é o melado da cana, né? No Brasil também se usa bastante. Esse gurda, que seria, na minha interpretação aqui, a versão limpa do panita, ele é nati shleshma karaha, então ele não é tão agravador assim de shleshma, de Capadosha, mas quando ele fala nati shleshma kara, ele está falando que faz um pouquinho de shleshma kara. Então toma cuidado, porque parece que o gurda, que é o melado, ele agrava a Capadosha, ele agrava a shleshma, tá? Não só ele não agrava tanto o Shleshma, como ele faz srusta de mutra e chakrut. Então, quando você fala srusta, mutra, chakrut, você está dizendo que mutra, que é a urina, e chakrut, que são as fezes, passam por um processo qualquer que a gente está chamando de srusta. Srusta significa, em inglês eles falam discharge, é descarga. Então, esse Gurda, ele faz a descarga de Mutra e de Chakrut. Então, ele é levemente, como fala, ele abre um pouco, ele faz você se limpar, digamos assim. Ele é um Mruduviretyanam, talvez. Ele não usa o termo Mruduviretyanam aqui, mas ele está falando que você vai comer o Gurda e esse Gurda vai ajudar você a eliminar urina e você eliminar as suas fezes, tá? Eu não sei se poderia dizer que ele é. Caraca, esqueci a palavra. Eu tô com diarreico na cabeça. Diurético. Eu não sei se a gente diria que ele é diurético, mas ele faz esse discharge de urina. Então não sei qual seria a diferença também de um srusta para simplesmente uma diurese mesmo. Então fica aí para vocês a. Porque ele está usando a palavra srusta pela primeira vez. Eu não sei se vocês estão ligadas nessas palavras que a gente usa, mas ele não usou srusta antes. Ele já tinha falado de outras substâncias, água de coco. Ele já falou, tem substâncias aí que eliminam urina, mas ele não tinha usado srusta ainda.
A sensação da palavra srusta é que ele dá uma descarga, ele bota para fora mesmo. Então, fica aí para vocês a reflexão. E o apara? Tem uma versão do panita que ele é apara, que ele é inferior. Ele não foi purificado que nem o Guda foi purificado. E essa versão inferior, ela faz o quê? Ela faz um monte de tragédia aí no corpo. Então, primeiro que ela é prabhuta, a palavra prabhuta, ela vem da palavra bhuta. E a palavra bhuta, né, vem bhu, significa que veio a vida, né, tipo, surgiu alguma coisa, gerou alguma coisa. Prabhuta significa que veio de alguma coisa, ou originou alguma coisa, gerou alguma coisa. E o que essa versão do Panita, que é inferior, o que ela gera? Ela gera um monte de problema. Ela gera primeiro krami. Krami são vermes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando usa esse melado. Se o melado não estiver bem processado, olha aí, porque tá, na minha ideia, no meu comentário do Mateus ao Ashtanga Hridayam, ele tá com água e essa água gera uma contaminação possível ali por vermes e tal, você tá comendo um líquido que tá contaminadinho de alguma coisa. E aí você pode fazer para bruta de crome. Você está gerando verme para o corpo da pessoa, né? Gerando alguma infecção parasitária, alguma coisa assim. Madhya, asruk, meda, massa, kapaha. Então ele gera também uma série de, ele agrava, ele cria, ele promove o crescimento de uma série de datos, uma série de tecidos do corpo humano. Então, madhya, né, massa, o tecido muscular, né, o tecido que ocupa os ossos, por exemplo, o tecido da circulação, né, que a gente chama de rakta, né, que aqui é chamado de asruk, também é um nome dele, meda, que é o tecido adiposo, né, e kapaha, o kapa dosha. Então ele está dizendo, a versão limpa, purificada, ela não agrava tanto o capa dosha, mas a versão não purificada, ela agrava capa, gera vermes e aumenta todos esses tecidos aí. Dependendo da pessoa, dependendo do teu paciente ou dependendo de quem você isso pode ser recomendado. Se a pessoa está muito definhando, por exemplo, cara, você pegar uma substância que gera massa, você pegar uma substância que gera madhya, pode ser positivo. Isso pode ser positivo por um lado. Por outro lado, ele está gerando, promovendo o crescimento de tecidos no corpo, mas ele vai agravar a capa dosha com isso e pode te deixar num estado de infecção aí parasitária, alguma coisa assim. Então, é uma palavra de atenção, né? Toma cuidado com esse negócio aí. Quanto menos processada a cana-de-açúcar, mais chance dela dar problema, né? Mais chance dela dar alguma complicação. Não é que ela é o capeta, não é que ela tem que ser evitada a todo custo, que ela é proibida, ela não é tiajet, né? Ele não usa o verbo tiajet, você deveria evitar, você deveria rejeitar isso. Ele só fala, olha, toma cuidado, vou te dizer que tem um lado positivo de dá para usar? Dá para usar. Dá para usar todo dia qualquer pessoa? Provavelmente não. O que acontece muito comigo, né? 0800, clínica e tal e tal. A pessoa me pergunta qual é o melhor açúcar, Matheus? O melhor açúcar é o melado de cana? O melhor açúcar é o açúcar demerara? O melhor açúcar é o açúcar mascavo? O melhor açúcar... Não. A pessoa quer saber o melhor açúcar. E não tem essa parada. Quando a gente fala de açúcar, você está sempre correndo um risco de um lado e ganhando de outro. Olha o complicado da parada. Porque vocês partem do princípio que a gente tem que usar açúcar. Então a pessoa já chega para mim com a ideia de eu vou botar açúcar em um monte de coisa. Então me diz qual que eu boto. Só que isso a gente está deixando de lado a ideia de que se você bota açúcar, você está sempre navegando aqui uma possibilidade de complicação. A pessoa ela pensa, Matheus, mas eu vou fazer bolo sem açúcar? Não tem como. Então você parte do princípio que você tem que usar. E aí, em cima de um princípio que é equivocado, de que você vai usar de qualquer jeito, isso não vai dar problema nenhum, você quer saber qual é o melhor. E não tem essa parada, eu acho que vocês já começaram a perceber. No capítulo seguinte, no capítulo 6, isso vai ficar mais claro ainda para vocês. Essa coisa do qual é o melhor brócolis, qual é o melhor não sei o que lá, quando você estuda Ayurveda um pouquinho mais direitinho, você vê que não tem como, porque tudo tem dois gumes, né? Todas essas facas têm dois gumes. Não tem nada que é 100% incrível, bota ghee em tudo na sua vida. Vocês viram lá o Shloka do ghee. Não tem como. Para algumas coisas é bom, para outras coisas é complicado.
Beleza, vamos em frente. Então, Vrushyakshina Kshata Hita. Então, ele começou a falar de alguma coisa que é boa, melhorou o discurso aqui. Então, Vrushyah, já usamos essa palavra demais aqui, né? Vrushya significa, né? Eles traduzem muito como afrodisíaco, né? É uma coisa que te deixa disposta, saúde, Lu, que te deixa com vontade de procriar, né? Te deixa mais propensa ou propenso a procriar, né? Vrushya. Kshata Kshina Hita. Ela é boa, né? Hita, ela é saudável para quem tem Kshata Kshina, ou Kshina Kshata, ou Ura Kshata, que é uma doença que afeta a caixa torácica, né, de forma geral. Normalmente essa doença ela começa com algum impacto, com algum trauma físico. E aí ela gera um problema, complicações pulmonares e cardíacas e tal e tal. É uma doença super específica que a gente vai estudar bem lá para frente, quando a gente se aprofundar lá no Nidanasthana e no Chikitsasthana. Mas ele aqui, nos primeiros capítulos, ele já está, é o médico, é o Vaidya, ensinando o estudante de medicina. Então o Vaidya, ele já está ensinando para o estudante, ó, isso aqui é bom para Kshatakshina. O estudante ainda não sabe como é que diagnostica Kshatakshina, como é que trata Kshatakshina. Mas quando o médico viu um paciente de Kshatakshina, ele vai virar pro estudante dele, para Lu, e vai falar assim, Lu, esse caso aqui é de Kshatakshina. O que já posso fazer com Kshatakshina ou com Urakshata? Aí a Lu, ela já vai lembrar, pô, eu lembro daquela aula lá do capítulo 5 que você falou de uma substância lá que dá para usar nesse caso. Não significa que a pessoa tem que saber tudo sobre Panchakarma para isso, mas ele é um estudante, entendeu? Os Samhitas é isso, né? O professor conversando com o estudante. E aí ele vai empilhando conhecimento na prática clínica. O que é sempre importante de eu lembrar para vocês é que isso aqui era na prática. Isso aqui é o médico sentado na clínica, vem um paciente de Urakshata e ele fala para o estudante, ó, isso aqui é um caso de Urakshata. Você ainda não sabe diagnosticar, mas eu sei e estou te dizendo que é caso de Urakshata. Faz o quê com esse caso? E o estudante fala, ah, desculpa, ainda não cheguei no Chikitsasthana. Não é assim. O estudante fala, ah, eu lembro lá do Drava Dravi Vijnana que você comentou que tinha lá uma substância derivada da cana-de-açúcar que era usada nesses casos. Aí o professor falou, então, pronto, vai lá preparar e pode administrar nesse caso. E aí, aos pouquinhos, você ia praticando o Ayurveda, né, junto com o Vaidya. Que mais? Esse negócio aí que a gente vai falar agora, ele é Rakta Pitta Anila Pahaha. Então ele é bom para um monte de coisa. Começou a ficar bom demais agora a situação aí, ó. Então, para Kshatakshina, para problemas de Rakta Pitta, aqui, ó, Rakta Pitta, já falamos de Rakta Pitta. Então, o Rakta Pitta é um processo de viciado, né, do Rakta pelo Pitta e do Pitta com o Rakta, é uma mistura lá de Rakta, do tecido que circula pelo corpo humano, dando vida para o corpo humano, e Pitta, o dosha Pitta, para gerar um monte de processos hemorrágicos diferentes. Então você tem Rakta Pitta que sai por cima, que sai por baixo, que sai pela pele, que sai pelos dois ao mesmo tempo. São processos muito delicados, hemorrágicos, mas que podem ser beneficiados por alguma coisa, que eu estou até curioso aqui para querer saber o que é. E Anila Pahaha, Anila, o Anila é o nosso querido brincalhão, nosso querido Vata Dosha. Então ele já está falando, olha, em caso de Kshatakshina, em casos de hemorragias diversas, em caso de Vata agravado, você pode usar isso tudo aí, tá? Apaha significa abandonar. Então isso aqui, ó, essa palavra aqui é apaha. Apaha, que ele botou no final de tudo, cadê ela aqui, ó? Eu até escrevi errado. Anila Paha. Apar, não, eu escrevi certo. Apaha, ele é abandonar, é deixar, né? Sair. É tipo um apaziguar, é um sinônimo aí que ele usou para apaziguar. O que é esse negócio, né? O que é isso que ajuda Kshatakshina, que ajuda a hemorragia e que alivia o Vata Dosha? É Matsyandika Kanda Sitaha. Então são duas substâncias diferentes que ele chamou de Matsyandika, que é esse cara aqui, ó, Matsyandika, é um cara, e esse cara aqui que é o Kanda Sita. Kanda Sita, na verdade são duas palavras. A gente usa a palavra Kanda e a gente usa a palavra Sita. E quase ninguém usa a palavra Matsyandika, mas tem o Matsyandika. Na verdade são duas coisas, mas o Kanda e o Sita são muito parecidos e a gente quase não faz diferença deles, tá? O que são essas coisas? Então o Matsyandika
é o açúcar não refinado. É um açúcar que ainda não, já é açúcar, já tá duro, não é mais líquido. Tu não pega com uma colher e ele escorre da colher, mas ele não foi refinado. Eu não sei se é tipo um açúcar demerara, um açúcar mascavo, é uma variedade dessas aí, de açúcar que ele já tá durinho, mas ele não foi refinado ainda, muito, muito refinado. Nenhum açúcar dentro dos samitas ele foi refinado no ponto que ele ficou branco, aquele pó branco do açúcar união, né? Aquelas lavagens de ácido sulfúrico e tal, ainda não estavam disponíveis, né? Então não tinha esse bando de química que o pessoal bota para o açúcar ficar branquinho com aquele jeito da neve, né? Então, todos os açúcares aqui, eles eram de um jeito ou de outro, não refinados para os padrões atuais, né? Eles eram pouco refinados para os padrões atuais. Mas o Matsyandica, ele significa açúcar não refinado. E o Kanda e o Sita são o que a gente muitas vezes chama de... eu acho que a tradução que eu faço disso para o Brasil é rapadura. Então é um açúcar que ele é não refinado mas ele já é um pouquinho mais refinado. Ele já foi um pouquinho mais refinado, já virou uns quadradinhos, já dá para você fazer um pó dele, você botar nas coisas. Mas a gente poderia ter uma discussão infinita aqui sobre o que é rapadura, o que não é, o que é açúcar demerara, o que é mascavo. E não dá para saber 100%. Isso foi escrito há 1.500 anos atrás, ainda não tinha esse bando de coisa que a gente usa hoje em dia. Mas é só para vocês terem umas ideias aqui e elucubrarem o que vocês acham que isso pode ser também. A tradução mais comum de Kanda-Sita é candied sugar, para inglês, né? Candied sugar é um tipo de açúcar que eles fazem para virar um candy, para virar uma balinha, né? Então ele já vira, você já vê umas bolotas, digamos assim, dele, mas ele ainda é bem pouco processado. Eu traduzo isso para português comumente como rapadura, mas qual é a diferença de um para o outro é muito difícil. É muito difícil. Kramena Guna Vatama. Então, Guna Vatama, a palavra Guna Vatama significa é o melhor de todos. É o mais excelente de todos. Então, nessa ordem aí, Kramena Guna Vataha. Nessa ordem que a gente foi até agora, o Guna Vatama, ele vai ficando cada vez melhor. As qualidades foram melhorando ao longo do tempo. Então, eu já tinha dado essa palhinha para vocês no início da leitura de hoje, né? Todas essas substâncias que a gente for lendo, elas vão ficando progressivamente melhores em termos de qualidade. Quanto mais processado lá atrás, melhor. O que é muito interessante, porque eu posso falar isso para vocês. Por exemplo, preste atenção aqui, olha para mim. De acordo com os Samhitas, o açúcar, quanto mais processado, melhor. É isso que está escrito nos Samhitas. E se eu falo isso no 0800, todo mundo vai falar, o Mateus não é ayurvédico de verdade, porque o açúcar, quanto menos processado, melhor. Não é isso que está escrito. De acordo com a Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 5, shloka número 49, quanto mais processado o açúcar, melhor. Porque ele é mais fácil de digerir, ele é absorvido pelo corpo direto, ele vira energia na hora. Olha quantas características incríveis que o açúcar tem. Ele apazigua a vata dosha. Quanto mais processado o açúcar, mais ele apazigua o vata. Quanto menos processado, mais ele agrava os 3 doshas. Hoje, no mundo que a gente está, se eu falar isso, as pessoas vão pegar pedra, foice e tudo para me pegar na rua. Mas a verdade é essa, que é 1.500 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, o processamento do açúcar deixava ele mais fácil para digestão, mais fácil de estocar, menos contaminado por animais diferentes e parasitas e tal e tal. Não é à toa, meu povo, que a gente hoje vive numa sociedade que privilegia açúcar ultra refinado. É porque ele tem um monte de benefícios mesmo. E ele tem um monte de benefícios para absorção do corpo e tal e tal. Qual é o problema? O problema não é o açúcar refinado. Bom, tem um problema de como você refina ele, né? Dentro dos Samhitas, de novo, não tinha banho de ácido sulfúrico. Então, esse processamento aqui é simplesmente cozimento.
É você cozinhar, cozinhar. Ele vai engrossando, evaporando água, engrossando. Quanto mais cozido ele fica, mais refinado ele fica. E aí, beleza. Simplificando pra caramba o processo, é isso. Só que qual é o problema? O problema é que os portugueses foram lá pro Brasil, plantaram cana-de-açúcar, o açúcar virou comum, começaram a tacar açúcar em tudo. Então, o problema de vocês hoje, em 2020, não é o açúcar refinado. A gente adora pegar quem é o vilão, né, da história. A gente adora essa dialética, né, do vilão. Vamos encontrar. A culpa é de quem, né? A culpa é do açúcar. A culpa é da manteiga. A culpa é da carne. A culpa é do vegano. A gente quer achar o que é, Matheus. Assim como vocês estão o tempo inteiro tentando achar quem é o culpado, vocês estão tentando achar o que é o top, né? Mas é a maca peruana, então? Qual é o top do Ayurveda? É o ghee do Himalaia? É o que, Matheus, que a gente tem que comer? Me diz o que eu tenho que comer todo dia e o que eu tenho que evitar todo dia. É isso que vocês querem fazer, só que isso não dá. Se você estudar Ayurveda direitinho, não tem mais como fazer nada disso. Você tem que enfrentar aí os seus próprios preconceitos. E o preconceito que vocês têm hoje em dia é que açúcar refinado é o vilão. De acordo com os samhitas, não é. Mas o que a gente fez com o açúcar, ou a maneira como a gente consome açúcar na sociedade hoje em dia, é um problema, sem dúvida nenhuma. O que é muito louco é porque vocês condenam açúcar com uma mão e com a outra tomam chavanprash, que é açúcar puro. É açúcar misturado com mel, misturado com ghee. É só gordura misturada com açúcar. Aí tu olha pro teu colega que tá comendo batata frita e brownie com sorvete e você fala, você tá comendo esse bando de porcaria. Aí tu toma um chavanprash. A quantidade de gordura e de açúcar provavelmente nos dois é que pode ser que seja equivalente. Só que um é ayurvédico e o outro não é. Não é racional. Não é racional. Os samhitas não demonizam o açúcar refinado. Eles demonizam, sem dúvida nenhuma, esse açúcar que é refinado com um monte de produto químico. Mas o açúcar, quanto mais processado, mais fácil de digerir e menos ele agrava os doxas e melhor ele é para a saúde humana. Só que ele é tão difícil de catar, processar e tal, que como é que era o consumo disso há 1.500 anos atrás? Era muito pouco. Era muito pouco. Talvez a única situação na qual você comeria açúcar na tua vida inteira era naquela colherada de Chyavanprash pequenininha que tu ia dar, porque para fazer um pote de Chyavanprash tem que ser rico há 1.500 anos atrás. Mas hoje em dia tu compra esse negócio da Dabur, que é uma porcaria, e aí toma de colherada, passa Dabur no pão. O pessoal hoje em dia passa, acha que Chyavanprash é geleia, aí passa Chyavanprash no pão, Brahmarasayana, e acha que é ayurvédico, o café da manhã é ayurvédico hoje em dia, é a geleia e Chyavanprash. Aí pronto, a gente pira e é isso aí. Tomem cuidado, tá? Então, na medida que eu fui listando, eles foram ficando cada vez mais Guna-Vatama. Guna-Vatama significa que as qualidades foram ficando melhores e melhores e melhores e melhores. Beleza? Mateus, desculpa, eu acho que... Tikta Madhura Kashaya Yas Sharkara. Yat Sharkara. Então aí a gente chegou... Pô, no cara que é que é o vilão de todos os vilões, de todos, que é o que a gente chama de Sharkara. A palavra Sharkara significa pedra, tá? Pedra. Então, literalmente, Sharkara significa pedra. Mas a gente usa a palavra Sharkara para traduzir também açúcar, tá? Então, o Sharkara é o açúcar que vocês chamam de açúcar refinado. Como é que é a apresentação dele tradicionalmente? Tradicionalmente, o açúcar refinado, ele é branco, mas ele é uma pedra, ele é tipo um cristal. Hoje em dia, vocês chamam isso de açúcar cristal. Então, os samhitas, eles vão até o açúcar cristal. If I'm bothering you guys, you just close the door on your way out. Yeah. Então, o Sharkara, ele é o que vocês hoje chamam de açúcar cristal. Ele é o limite que o samhita vai, até onde eu sei. Ele é o ponto, ele é a última parada do açúcar. Então eles param no cristal e na Índia a gente usa tradicionalmente isso. Então na cozinha vai ter um pedregulho de açúcar, ele é branquinho mesmo. E aí a pessoa, a cozinheira, ela tira um pedaço, ela quebra um pedaço daquela pedra, bota num pilão e dá uma macerada. E aí você pega uma pedra de açúcar e macera para fazer o pozinho do açúcar. Ó, temos participação especial dos meus roommates aqui. You're gonna be in a bikini on YouTube forever, Bini.
E é isso. Então a gente está falando do Sharkara, que é o açúcar, que é o mais refinado que a gente pode chegar, né? E ele fala Tadguna Tikta Madhura Kashaya. Então ele falou de algumas propriedades, né, desse negócio, em termos de sabor, né? Vocês conhecem Tikta, vocês conhecem a palavra Madhura, vocês conhecem a palavra Kashaya, né? E ele fala, né? Ele pode ser preparado de iassa, né? Esse Sharkara, ele pode ser preparado da cana-de-açúcar e ele pode ser preparado de iassa também. Aí ele fala, aí ele começa a tragédia, né? Daha, Trut, Chardi, Murcha, Asrukpita de novo, Gyanaha, Sarva, Sharkaraha. Então, e o Sharkara, que é o Sharkara de verdade, então nesse primeiro shloka aqui, na primeira metade do shloka 50, que eu me distraí porque meus amigos entraram no quarto, ele está falando de um tipo de Sharkara, que é o açúcar mais refinado possível, que é um açúcar específico, que é o Yassa Sharkara, e na segunda metade do shloka número 50, parece que, e a gente acaba com ele, não, ele ainda continua. Ele acaba no 50, na primeira metade do 51. Ele fala do Sarva Sharkara. Então, a palavra Sarva Sharkara significa todos os açúcares, né? Sarva significa tudo, né? Todos. Sharkara. Então, todos os açúcares, eles têm alguns problemas, né? Tem alguns problemas em potencial. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Beleza. Todos os açúcares, não, Gyanaha, eles resolvem alguns problemas em comum. Então, vamos lá, para eu voltar da minha distração aqui. O Yassa Sharkara, que é um açúcar produzido desse Yassa, que é uma planta, acho que é uma resina, né? Ele tem o sabor mais esquisitinho. Então, já vou em você, Rick, lá pro final, né? Esse sabor, ele é kashaya, ele é mais adstringente, ele é maduro, ele é mais doce, ele é tikta, ele é mais amargo. Então, ele tem uns gunas parecidos, ele tem as propriedades são parecidas com o Sharkara, mas ele tem o sabor bem típico, dá para você sentir o sabor, tá, desse negócio aí. E o Sharkara, na verdade, de maneira geral, né, todos os Sharkara, todos os açúcares, que aí eu vou aqui traduzir como açúcar cristal, de maneira geral, eles são gnyaha, eles eliminam, eles apaziguam uma série de problemas. O primeiro problema que eles apaziguam é daha. Daha significa queimação. A gente já viu isso, né? Antes. Trut, eles aliviam a sede. Chardi, eles aliviam vômito. Então, se a pessoa está com um impulso de vômito, eles aliviam o vômito. Outro dia mesmo me ligaram, né? Da Gujarat Ayurveda University, meus amigos estavam lá na Índia, e tem um estudante de medicina que estava lá com vômito intratável. O cara estava vomitando há 3 dias sem parar. Os alunos, outros alunos, que eram mais novatos, eles viram que o cara estava com Chardi, né? Chardi é esse processo de vômito, e aí pensaram, Chardi é problema de digestão, e aí tentaram melhorar o Agni dele. E aí, para tentar melhorar o Agni da pessoa, o que você faz? Você pode dar água morna, por exemplo, gengibre, pimenta, né? Então eles deram tricatu, que são 3 tipos de catu, que é muito conhecido, né? Todo mundo que estuda Ayurveda está fazendo assim com a cabeça. Então o tricatu são 2 tipos de pimenta e junto com gengibre. E água quente. O tricatu é um excelente aumentador de Agni, né? Da capacidade digestiva. E aí eles deram água quente com tricatu para o paciente. O que aconteceu com o paciente? Ele vomitou mais ainda. Aí piorou milhões o vômito do garoto. E eles, que são alunos do 3º ano da faculdade de medicina, 4º ano da faculdade de medicina, estavam batendo cabeça, falando, cara, não estamos conseguindo resolver, Matheus. O garoto está passando mal, ele já está começando a tremer, porque ele já está totalmente desidratado, e a gente não sabe o que dá para ele. Eu falei, pega um copo de água fresca, mistura açúcar e bota ele para bebericar. O nosso famoso soro caseiro, lembra de antigamente? Você botava uma pitadinha de sal, um pouquinho de açúcar numa água fresca e dá para ele bebericar. O garoto bebericou água com açúcar durante 2 horas, ele já estava se sentindo melhor e na hora o chardi e o vômito passou. É muito louco, porque quando a gente pensa, cara, eu vou dar açúcar para a pessoa que está com Agni ruim, o Agni não vai digerir o açúcar, ele vai ficar pior ainda. Mas essa não é a prescrição dos samhitas. Sharkara, ele faz chardigna.
ele é bom para quando a pessoa está vomitando. E se você pensasse, mas como é vômito, não tem a ver com capa doxa, porque você vomita para eliminar o capa, e o açúcar ele é doce, e o doce agrava o capa, então a pessoa vai vomitar mais. Mas você estaria errado. Quando a pessoa está vomitando muito, um pouquinho de açúcar pode ajudar. O que não significa que você vai dar um muffin para a pessoa, né? O Matheus falou, eu vi lá, Matheus, na série, lá no capítulo 140 e não sei o que lá, que você falou que pode dar milkshake de chocolate para quem tá vomitando, porque açúcar é bom, né, Matheus? Então açúcar é bom. A gente pira na batata, né? Não tem como. Murcha, se a pessoa ela tá perdendo a consciência dela, esse processo de murcha é um processo de desmaio, né? De perda de consciência, síncope, né? A gente também fala. E essa perda de consciência, o Sharkara, ele é Murcha Gna. Murcha Gna, porque ele, né, melhora esses processos aí. Ele dá energia para a pessoa. Olha quantas coisas boas do açúcar refinado. Se fala isso no 0800, as pessoas vêm com um piquete atrás de mim aqui em Portugal. A surcpita, então já falamos das doenças hemorrágicas diversas. E no final, qual é a grande questão aqui? Qual é a grande questão do Dharra, do Trut, do Chard, do Murcha e do Raktapita? É que aqui tem um envolvimento de Pita muito claro. Tem um envolvimento de Pita muito claro. Tem uma base de Vata agravado, sem dúvida nenhuma, mas com um agravamento subsequente de Pita, que dá origem a essas questões todas de queimação, desmaio e vômito e tal e tal. Então, quando o Pita ele fica muito líquido, e ele é movido pelo Vata Dosha, ele pode sair para sempre. Sabe aquele vômito que a pessoa fica com ácido, a garganta parece que queima, que a pessoa fica com aquele gosto horroroso na boca depois, ou tem um refluxo e tal e tal? Isso é um elemento de Pitta Dosha muito claro. Se vocês pensarem nos gunas de Pitta, lá do capítulo 1, Pittam Sasneha Tikshnoshnam Lagovisram Visram, a palavra visra é um guna de mau cheiro, desse gosto ruim e tal e tal. Quando o paciente reclama de gosto ruim na boca e essa coisa está meio ácido, Matheus, minha garganta e tal, então a gente sabe que tem um envolvimento de Pitta Dosha. Mas o Pitta ele não desloca sozinho. Então tem um Vata Dosha malandrinho ali deslocando o Pitta normalmente. E o Sharkara, o açúcar, porque ele é o doce do doce da batata doce, ele apazigua Vata por causa de Madhura Rasa e apazigua Pitta por causa de Madhura Rasa. Então ele tem um efeito positivo também. Qual é o problema dele que ficou claro, né? Qual é o problema do uso desses açúcares aí? O problema do uso desses açúcares é que ele agrava a capa dosha. E eles são guru, eles são difíceis de digerir, via de regra, né? Lá em cima. Então você tem que tomar muito cuidado. Numa sociedade que tem excesso de tecido, você tem que tomar muito. E problemas de acne, o uso contínuo e desregrado de açúcar pode ser problemático, sim. E para a gente terminar, a primeira metade do Shloka 51 fala: Sharkara ikshu vikaranam panitam cha vara avara varavare. Então, se você comparar o Sharkara com o Panita, vara avara, você está falando de qual é o melhor e qual é o pior. Isso aqui é só para consubstanciar, para botar o pingo final na minha frase do quanto mais refinado o açúcar, de acordo com os samhitas, melhor. Se você te comparar o panita, que é a cana-de-açúcar cozida, para virar tipo um melado, o panita, quando ele está dalta, quando ele está limpo, a gente chama ele de gurda, né, de acordo com a minha leitura aqui. Então, se você comparar o melado com o açúcar cristal, que é o refinado, de acordo com o Vagbata aqui, ele fala, vindo da cana-de-açúcar, ikshu, sharkara vikaranam panitam cha varavare. Então, considerando os açúcares, né, derivados da cana-de-açúcar, os derivados de cana-de-açúcar, o Sharkara, o açúcar mais refinado que tem, ele é superior, ele é Vara, ele é o melhor de todos, comparado com o Panita, que é o menos processado, que é Avara, que é o pior de todos. Espero que eu tenha traduzido isso direito. Ficou confuso, né? Mas eu acho que deu para entender o que eu quis dizer. E é isso. E deu, né? Passei 9 minutos do horário, mas deu o que eu queria fazer. Então é isso. Eu vou dar a possibilidade agora, calma aí, para vocês rapidinho. Já chamo. Deixa eu só botar na tela o que a gente vai ver na aula que vem. Na quarta-feira que vem, a gente acabou os açúcares hoje. Então eu vou até deixar mais uns 5, 10 minutos para perguntas sobre açúcar. Porque na aula que vem, a gente vai, se tudo der certo, até
Itikshvargaha. Eu acho que ele. Ah, que interessante. Chakshushatcheri trut tarara parará, Ushnam alabdhara. É isso aqui que está na tela, ó. Pronto. Para acabar com os derivados da cana-de-açúcar. O que é muito interessante para vocês, talvez, é que o último derivado da cana-de-açúcar e o Ashtanga Hridayam, ele coloca esse último derivado dentro do grupo da cana-de-açúcar, embora ele não seja derivado de cana-de-açúcar, mas ele é um dos açúcares, né? E a gente está falando do grupo dos açúcares agora. O último derivado de cana-de-açúcar, que não é cana-de-açúcar e que a gente vai ver na nossa leitura da semana que vem, é o madhu, é o mel. Então eu sei que o mel, e ele também sabe que o mel não é derivado de cana-de-açúcar, mas assim como aqui em cima, cadê? Ele falou, ó, Yasa Sharkara, o Yasa Sharkara também não é derivado da cana-de-açúcar, mas ele também é açúcar, tá? Então na semana que vem a gente termina os açúcares falando sobre o mel. Deixa eu parar o compartilhamento da tela, deixa eu botar todo mundo aqui. Ricardo Barreto, manda brasa. Falei muita besteira aí, Ricardo? Não, oi, Matheus. Acho que só faltaste. Você tá mudo, tá? Pra mim, pelo menos. Não sei se tá mudo Estás-me a pra ouvir? todo mundo, mas eu não te escuto. Não? Não? Você não tá. Eu sei que você não tá no mudo, mas tá todo mundo fazendo assim porque tá todo mundo te ouvindo e eu não tô te ouvindo, então, pelo visto. Não. Ah, que sacanagem. Ok. Calma aí, deixa eu tirar o meu fone e botar de novo. Vai, Ricardo. Ouves? Não? Eu tô agora tô, calma aí. Fala aí, Ricardo. Acho que saltaste do documentário à segunda parte do Shlok 48. Vamos lá. Que fala-se. Segunda metade. Deixa eu dividir a tela de novo, então. Calma aí. Pra gente olhar todo mundo junto, né? Segunda metade do Shloka 48. Essa daqui. Ah, eu pulei total, né? O Purana Patyasha. Obrigado. É verdade, pulei total. Fui com muita sede ao pote. Só faltou isso, Ricardo? Já quer... Aproveita e já me diz o que é mais, porque aí eu já vejo tudo aqui. Não, acho que foi. Para mim, acho que foi tudo. Foi só isso. Sim, eu fui do Pratabhuta Krumi, eu falei dos problemas quando o Panita não estava bem processado, né? Quando ele estava a para em comparação com o Guda. Obrigado, Ricardo. E aí ele continua, né? Hrudya Purana Patyascha Navashleshma Agnisada Krut. Então ele está fazendo uma distinção aqui, né? Eu acho que ele está falando do melado de cana ainda mesmo. Porque ele falou do panita, falou dos dois tipos de panita. Eu acho que aqui ele está falando especificamente do melado, que tem dois tipos de melado, né? Então ele está fazendo uma divisãozinha aqui. Vamos voltar lá no melado, então. Ele está fazendo uma divisão de dois tipos de Gurda, né? De dois tipos de melado. O melado que é Purana, o melado que é antigo, e o melado que é Nava, o melado que é novo, que é recente, que acabou de ser preparado. No caso do melado, que é o mesmo caso do mel, que é o mesmo caso do ghee, normalmente quanto mais velho, melhor ele vai ficando. As propriedades vão mudando. E eu não sei se tá rolando um barulhinho de alguma... Tá vazando o mic de mais alguém aí. Ângela Palácio, vou te mutar, tá, Ângela? Depois a gente desmuta você de novo. Então ele tá fazendo uma diferenciação aqui do melado de cana que é purana, que é antigo, do melado de cana que é novo, que acabou de ser pronto. Normalmente, como eu estava dizendo, os puranas eles são melhores, eles depuraram um pouquinho melhor e tal, eles ficaram com uma qualidade um pouquinho mais superior, né? Então ele fala que o melado, o Guda, que é purana, que ele é velho, primeiro que ele é hrudya, ele é cardiotônico, é uma maneira de falar, né, de traduzir esse negócio. Ele faz bem para hrud, ele faz bem para o coração. Então ele é bom para circulação, ele é bom para o coração de forma geral. E também ele é patya, ele é saudável. Ele não é tão ruim, um monte de coisa esquisita que eu falei aí para cima, mas você não precisa tomar muito cuidado. Quando o melado já está mais velho, e eu não tô com os comentaristas na minha mão para dizer o que ele chama de velho.
Porque no Gruta, quando ele fala Purana Grutam, ele diz claramente que é depois de 10 anos, o ghee ele fica velho. Ele é considerado Purana. O melado, no que eu tenho aqui, eu posso ficar devendo esse comentário para vocês. Na semana que vem, na quarta que vem, eu vou estar em casa com os meus samhitas. Vou estar em casa ou tô falando besteira? Eu vou estar me mudando para o meu apartamento novo na semana que vem. Eu vou estar com todos os meus... Eu já não vejo meus samhitas, meus livros todos. Caraca, já tem quase uns bons 6 meses aí que eu não vejo meus livros. Até mais, porque eu já tinha despachado tudo para Portugal. Deve ter uns 8 meses que eu não vejo meus livros. E aí eu vou estar com eles todos na minha casa. E aí eu posso pesquisar para vocês o que ele quer dizer com Purana. Eu chutaria que no mínimo é uns 6 meses dele depuradinho, bonitinho ali. Que é o paradigma que a gente aplica ao mel, né? O mel envelhecido é um mel de pelo menos uns 6 meses. Mas ele definitivamente não acabou de ser feito. Quando ele acaba de ser feito, ele é chamado de nava. E o nava, que é o melado novinho, ele tem alguns problemas. Então, Shleshma Agni Sada Krut. Então, Shleshma, então ele tem o potencial de agravar o kapha e ele faz Agni Sada. Agni Sada, a palavra Sada significa exaurir, significa afundar. Então, ele afunda o Agni. Por que ele afundaria o Agni? Por que o melado novo ele afundaria o Agni? Porque ele é muito pesado para a digestão. Então ele tem uma tendência a dar uma afundadinha no Agni porque ele é muito pesado. Então tomem cuidado. Obrigado, Ricardo, aí, que me trouxe atenção pelo fato de que eu pulei meio sloka inteiro. Nesse meio sloka, então, resumindo, ele falou dos 2 tipos de Gouda, né? 2 tipos de melado. O melado que acabou de ser preparado, ele aumenta o Shleshma, né? Aumenta a capa e ele dá uma quebrada geral no Agni. E o melado, que é velho, né, depois de um tempinho, de alguns meses, estou chutando aqui uns 6 meses, mas não tenho evidência para falar sobre isso agora, né, aqui no Samhita. Eu quero pegar os comentaristas para eu ler os comentaristas bonitinho com vocês, de repente, numa próxima oportunidade. Mas ele fala, ele é saudável e ele é cardiotônico. Ele é de forma geral, bem mais saudável do que o novinho. Vrushakshnitana, falamos de Matsyandika Sita, falei disso. Tadgunata e Avasharkara, falamos disso também. Falamos do Sarva Sharkara e da comparação do Sharkara com o Panita. Então agora eu acho que foi, né? Acho que agora foi. José Miranda, pode perguntar. Você tá no mudo, tá, José Miranda? Acho que você precisa tirar tua comunicação do mudo. Tirei. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ó, eu tô com esse produto aqui, esse melado aqui, ó. Tá Qual a vendendo? frequência? É propaganda? Não, é para mim o uso pessoal. Legal. Qual a frequência que eu devo usar esse tipo de... Ou se é melhor conservar ele em vidro? Eu tenho um aqui que eu uso no plástico, né? E tem um no vidro. Zé, se você botar plástico na minha frente, eu sempre vou fazer careta, não tem muito jeito, né? Não tem como. Eu tenho esse aqui que é embalado em plástico, que viajou de caminhão pelo Brasil, e quando o plástico pega sol, o plástico degrada e contamina tudo com plástico, e aí o plástico, depois que eu acabo, eu jogo ele no lixo, ele vai pro fundo do mar, e aí uma tartaruga engole, engasga com ele, eu sempre vou fazer careta, não tem como. Então não pode ser o elixir de Danvantari dentro de um pote de plástico, eu vou fazer careta, não tem como, porque, né? E assim, no vidro é sempre melhor, porque o vidro, quando degrada, vira praia, né? Vira areia. Então é bem mais fácil de usar. Agora, por que eu não consigo dizer para você, José Miranda, o que você deveria, qual é a frequência que você deve consumir? Porque eu não tenho a menor ideia do teu caso. Eu não sei se você tem deficiência de uma coisa, excesso de outra. Se a tua digestão ela é boa pra caraca, você não tem o capa muito agravado, esse melado aí de cana, ele falou que ele é pátia. Ele é ok para você consumir. Eu não consumiria mais do que uma colher de sopa disso aí por dia, por exemplo. Normalmente os alimentos que são pátia, que são considerados saudáveis, o mel, por exemplo, é um alimento que é pátia. Ele é recomendado pelo Charaka Samhita, por exemplo, para consumo cotidiano, mas ele não é recomendado em altas quantidades. Então você deveria consumir mel, pode consumir mel todo dia, a menos que você seja vegano como eu sou, que aí você não deveria consumir mel nenhum dia, mas de acordo com o Charaka Samhita, você pode consumir mel todo dia, mas em pequenas quantidades. Em pequenas quantidades. Então esse melado aí, eu acho que você, se você for muito saudável e tiver uma digestão massa, você pode consumir um pouquinho dele todo dia. Muito dele todo dia, não. Sabe aquela coisa? Eu vou botar na tapioca, aí a pessoa ela rega a tapioca de melado, aí o melado tá pingando e a pessoa tá toda melada de melado. Aí não, aí já exagerou.
Açúcar é um negócio que não dá para consumir em muita quantidade sem você sofrer consequências rápidas no corpo físico. E preste atenção também, Zé, que ele deixou bem claro lá no último Shlokinha que a gente leu. Se você comparar isso aí com o açúcar cristal, isso aí é pior. O açúcar cristal é melhor. O açúcar cristal? Oh, meu Deus, você não estava na leitura, Zé Miranda? Eu tava, não, eu vi, mas eu fiquei assim, foi a primeira vez que eu vi assim uma outra Sim. versão, né? Porque a versão É que a isso. gente tem nos livros, nas revistas, é que evite o refinado e tal, né? Sim. Mas é a primeira vez que eu vejo, eu vi o Exato, por comentário. isso. Seja bem-vindo ao Vida Veda nos Samhitas. Os Samhitas estão aí para isso, é para bagunçar sua cabeça, chacoalhar sua realidade, tirar você da zona de conforto e fazer pensar. Agora, não é para você comprar 3 quilos de açúcar União e começar a jogar na família, né? Do tipo assim, ó, o Samhita falou que é bom, então vai açúcar União com tudo. O bom não é consumir muito açúcar, tá? Açúcar é para ser consumido em pouquíssimas quantidades, o mínimo que você precisar. Esse melado que você está botando aí, que está com uma cara ótima, inclusive, ele é gerador de tecido e tal e tal. Então toma cuidado. Dependendo da pessoa que for consumir, ele vai gerar problema, tá? Ele pode gerar problema. Belezinha? Certo. Beleza. Obrigado, José. Mais alguma dúvida? Ninguém mais levantou a mão. Então eu acho que está tudo claro, óbvio, molezinha para geral, né? Tem 42 mensagens aqui no chat, eu não tenho a menor condição de ler nada do que está escrito. Então Matheus, fale. só um comentário bem Uma rápido, que eu voz dei do uma além. pesquisada Vai, rápida. Thiago. Perdão. Não, obrigado. É que tu botou o o microfone na boca, Oi. Matheus. Eu Ah. achei que era Deus falando comigo. Vai. O Guda é envelhecido, pelo que eu estava olhando aqui, no que eu tenho comentado, fala que é mais ou menos 1 ano de idade. Pronto. Tá? Mas não tenho também 100% de certeza. Então, o que eu preciso fazer é pegar o comentário do Remadri, por exemplo, para dar uma olhada no que eles chamam de Purana. E eles provavelmente vão dizer o que é um Purana lá na opinião deles. Mas assim, na via de regra é isso. Quando as pessoas estão na dúvida do que é velho e do que é novo, depois de 6 meses a gente já vai considerando ele já tá mais velho, né? Então aí botou aqui 1 ano. E ele só dura 1 ano se ele estiver totalmente desidratado perfeito. Se ele estiver sem água, né? Se ele tiver com água muito misturada, ele não aguenta. Obrigado. Mais alguma dúvida? Vou baixar a mão aqui do José. Mais algum comentário, pessoas? Falamos de açúcar? Estamos falados de açúcar? Se vocês ficarem na dúvida, semana que vem talvez eu já esteja com o meu Samhita bonitinho e eu consigo abrir ele e ver os comentários para vocês. Se não, beleza, a gente se vê então na quarta-feira que vem para continuar e para a gente entrar no tema do mel. Um beijo para todo mundo, boas leituras, estudem, todo dia translitera, traduz, vocês já sabem. Façam um dever de casa, que vocês já estão carecas de saber aí, alguns mais literalmente carecas de saber do que outros, mas é isso. Tamo junto, um beijo para todos e até semana que vem. Ragadirogan satatanu shaktan asheshakaya prasurtan sheshan autsukya moharatidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vratanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam